Josué capítulo 3, versículo 1. Todo mundo achou? E Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo, do jeito que estava melhor. Aliás, eu ia pedir até para aumentar. Quando vocês vieram, que os sacerdotes e levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar onde vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Então, não se aproxime dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem ou santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio, e também falou aos sacerdotes, dizendo, levantem a arca da aliança, e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, vos dará a ordem aos sacerdotes que se levantem a arca da aliança, dizendo, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou, nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente na casa, fala conosco, exorta, cura, liberta, usa-me conforme o teu querer e que de mim flua apenas aquilo que aprovera o teu Espírito, que toda a carne caia por terra e que somente o teu Espírito fale neste ambiente, para a glória do teu nome. Enche o teu Espírito neste lugar, dá ordem aos teus serafins de fogo para guardar o ambiente, para cercar, para purificar o ambiente. Em nome de Jesus, todo valente seja amarrado no abismo, e a ti daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Nunca nós vivemos e foi tempo de moleza. Desde que a igreja foi inaugurada e que Jesus foi assunto aos céus, a igreja, depois do Pentecostes, a igreja começou a manifestar os dons do Espírito e começou a pregar e começou a haver curas, milagres, batismos, salvação, pessoas se arrependendo e se entregando aos pés do Senhor. Desde aqueles dias, nunca foi tempo de moleza. Nunca foi tempo de moleza. E esse tempo agora, mais ainda. E o Senhor nos chama nesse tempo como um exército para clamar, um exército para entregar, para guerrear, entregar as boas novas aos cativos, para guerrear no mundo espiritual. Por isso não é tempo de moleza, porque em tempos de guerra, quem fica titubeando, se vai, se não vai, se fica, se não fica, se fica lá na moita, se sai da moita, se casa, se come uma bicicleta, não é decidido, já perdeu a guerra.
Quem não está decidido, vou repetir, já perdeu a guerra. Não é que vai perder, já perdeu. Então, você se decida por Cristo e esteja firmado nele. E se você está firmado nele, ande conforme aquele a quem você crê. E se você anda conforme aquele que você crê, a espada já está desembainhada na tua mão para você guerrear. E a tua guerra não é batendo boca com ninguém, não é justificando, não é gritando, não é falando com ninguém. A tua guerra é nos joelhos, e enquanto você está nos joelhos, o Senhor está intervindo na guerra. Amém? Então, se não é tempo de moleza, meu filho, não é, vai ter dia, eu já falei, vai ter dia que você é pra você ficar em casa, mas vai ter dia que você vai ir com dor mesmo. Vai ter dia que vai ser o dia mesmo de você ficar em casa, assim, tá meio cansado, mas vai ter o dia que você vai vir cansado mesmo. Porque em tempos de guerra, não tem como, não, tempo de guerra você vai tá meio assim, meio cansado, vai. Se você é renovado, porque chega na presença, o Espírito Santo sopra sobre você e você recebe o renovo que você precisava e que você não receberia estando na sua casa. Então, o Senhor tem convocado a gente para a guerra. Amém? Vire-se para quem está do seu lado. Diga assim: o Senhor tem nos convocado para a guerra. E não é tempo de moleza. Diga assim: o Senhor tem nos convocado para a guerra, mas o general de guerra vai na nossa frente. Amém? Então, o Senhor tem nos convocado para essa guerra há muito tempo já, desde que a igreja começou. E se Ele tem nos convocado para a guerra, se Ele tem nos convocado para a guerra, não é para eu e você ir sozinho, com o peito aberto, achando que eu vou vencer do meu jeito, achando que eu vou fazer, achando que isso, ainda que você tenha o poder do Espírito Santo, ainda que você já tenha vencido batalhas adiante, ainda que você tenha já um vasto conhecimento da Bíblia, ainda que você já tenha grandes e um vasto currículo de experiências com Deus, mas ainda assim, quem vai na frente é o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem gente que passa o tempo, não, mas eu já conheço, eu tenho uma história com Deus. Pois se você tem uma história com Deus, você sabe bem que quem vence guerra é Ele, não é você. Amém? Porque passado certo período, a gente começa a confiar na força, na nossa capacidade. Não, porque eu já consegui, já fiz aquilo outro. Não, porque eu já fiz, Meu filho, é dependência 100% e até Jesus voltar e a eternidade. Quando a pessoa está em um certo período de caminhada, já na presença do Senhor, e ela titubeia, ela cai na besteira de falar assim: eu acho que hoje eu não preciso ir na igreja tanto assim, porque isso é mais para quem está começando. Acho que hoje eu não preciso orar tanto assim, eu vou deixar para orar só amanhã. Eu acho que hoje eu não vou deixar assim. Acho é muito fanatismo, eu não vou mais assim, não. Conferência, negócio de ficar o dia inteiro, não. É só para quem está começando a precisar mais do Espírito. Já derrota certa. Já é derrota. Já está derrotado. E detalhe, já vi muita gente cair nessa besteira. Então, você é dependente. Diga assim: eu sou dependente. Diga de novo: eu sou dependente. Repita de novo: eu sou dependente. Amém? Na guerra, principalmente numa guerra. Se não tem general de guerra na frente, que é o Senhor forte e poderoso nas batalhas, meu Deus, vai ganhar a guerra como? Quantas vezes o povo de Israel estava no meio da guerra e eles venceram guerra, nem entrando no campo de batalha, como a gente viu no contexto de Josafá. Josafá não precisou pegar numa espada para vencer a guerra. Veio
o Espírito do Senhor sobre Jaziel, o levita dizendo: nesta peleja, ouvi, povo de Israel, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Com Ezequias, a mesma coisa, não precisou nem pegar na espada, um anjo só arrebentou mais de 100 mil, acabou. Só que a gente não pode ser mole. Moleza, uma moleza, uma moleza, uma moleza, uma moleza. Quer ver a moleza? Se a gente falar assim, sexta-feira, a gente vai ter uma vigília. Só que a gente vai abrir aqui o culto e joelho no chão. E a gente vai começar no joelho e vai terminar no joelho. Alguns já começam a dar, passa 10, 15 minutos, já dá um saco tipo no joelho, já começa a bocejar, já começa a ir pro canto. Aí você chama, agora chama para outras coisas pra você ver. Isso nos mostra o quão fraco nós estamos e o quão mole nós somos diante das guerras. Porque, sabe por que eu estou falando isso? Pergunta quanto que o povo passou no carnaval aí. Começou sexta-feira à noite, não foi? E teve gente que ficou, varou a noite, ficou, terça. Ficou ou não ficou? Ficou. Tem gente que até aluga apartamento, kitnet próximo do lugar ali, só para poder, em temporada, só para poder ficar ali perto. E às vezes nem volta para casa. Por isso que Jesus disse: os filhos das trevas são mais astutos do que os da luz. Porque eles não medem esforço para passar noites e noites e noites gastando, entregando o seu corpo para Satanás. Literalmente. Porque mais claro do que está sendo, não tem como não ser. Só não enxerga quem é cego do olho mesmo. Quem é cego não enxerga mesmo. Basta ter olho. Todo mundo tem olho? Basta você ter olho para chegar e ver lá. Um outro rapaz lá com chifre de bode, mas não era bode não, era chifre do capeta mesmo. Os filhos das trevas são mais astutos do que os da luz. Por quê? Porque a mesma disposição que eles têm para gastar noites e noites em claro na presença, entregando o seu corpo para a destruição, muitos crentes não têm a mesma disposição para gastar a sua vida em oração, para gastar um tempo de oração, para gastar uma madrugada na presença de Deus, para buscar a Deus. Então, o Senhor nos chama para sair da zona de conforto. E muitos crentes só querem fazer aquilo que é: não, eu vou fazer aqui porque já fiz demais. Não fez demais coisa nenhuma. Porque ainda que você entregue tudo que você tem, todos os seus bens, entregue tudo que você tem, nós ainda somos eternos devedores, porque o sacrifício de Jesus não tem como pagar. Tem como pagar? Não. Tem alguém que bom de cálculo aqui? Tem alguém bom de cálculo? Me diz aí o cálculo do sacrifício de Jesus. Não tem como. Logo, nós percebemos o seguinte: se o Senhor está nos chamando para a guerra, não é porque Ele quer que a gente se lasque, empurrando a gente para o meio do campo, lá para a zona de perigo, não. Quem vai na frente primeiro é Ele. E Ele estando na frente, não há como perder guerra. Nós somos os únicos que vamos e entramos no campo de batalha já com a certeza da vitória. E independente da guerra que nós enfrentamos, nós temos um Deus que é todo poderoso e está na nossa frente. Amém.
Você entrou no campo de batalha, certeza de vitória já é sua. E Josué ouve a palavra de encorajamento, Deus mostrando que ele é o mesmo Deus que estava com Moisés. O mesmo Deus que estava ali presente, que estava lá com Moisés, é o mesmo Deus que estava ali com eles. Está entendendo? O mesmo Deus que estava lá com Moisés, que estava com Josué naqueles dias. O mesmo Deus que estava com a igreja no Pentecoste é o mesmo Deus que está presente hoje aqui. É o mesmo Deus que está presente e nem se caia na besteira de achar que ele não está enxergando as guerras que você está enfrentando, as lutas e as dificuldades que você tem. Tão somente ele deseja e ele quer exatamente que você invoque o nome dele no meio dessas guerras para que você saiba a vitória que ele te dará. Sabe o que tem muita gente, sabe, patinando no gelo? Já viu patinar no gelo? Você não sai do lugar, né? Sem o patins. Tá faltando invocar o nome do Senhor. Teve uns tempos lá, começavam a tocar nos negócios lá, uns moveres esquisitos. Eu falava, você conhece? Você conhece a Gisele, né? Ela já começa a ouvir, já põe lá os louvores de guerra, já frita na oração, Senhor, e começa a invocar o nome do Senhor. Acabou, nunca mais. Porque a pior coisa que existe é você enfrentar a guerra sem Deus. Já enfrentou guerra sem Deus? Já? Pior coisa que existe. Quer ver, ó? Olha só. Abre em Josué 3:11. A gente não vai sozinho. Guerra a gente não enfrenta sozinho, não. Não se enfrenta sozinho. Josué 3:11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra e de toda a terra vai passar o Jordão em frente de vocês. E agora escolhem 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, seu Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, e a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levam a arca da aliança iam adiante do povo. Eis que quando levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre as águas das ribanceiras durante todo o tempo de colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, e ficaram do lado de Satã. E as águas que desciam do mar Arabá, que é o mar sagrado, foram completamente cortadas. Então quem está na frente da batalha é o Senhor. E quando ele está na frente da batalha, a arca do Senhor ir na frente era exatamente essa confirmação. A arca ia na frente primeiro porque a presença ia na frente. A presença de Deus vai na frente da batalha. A presença de Deus vai na frente da batalha para dar garantia da vitória. Se a presença está na frente, a garantia da vitória já está certa. Se a presença está na frente, não importa qual seja o inimigo, ele vai ter que cair por terra, porque aonde a presença vai, a glória de Deus se manifesta e coisas inauditas. Até, você viu ali?
mar abrir, cortar as águas e o povo passar em pé enxuto, seco. Está preparado para coisas inauditas acontecer na sua vida? Com essa fé sua aí? Eu tenho fé. Deus já fez cada coisa doida na nossa vida. Certa vez o ouvidinho da Sara saía muita secreção assim, sabe? A ponto de cheirar mal mesmo. Muito mal. Mosca querer vir. Nossa, o negócio era feio. E aí, dá-lhe remédio. Tinha um remedinho chato pra caramba. Que pingava, ardia de um jeito que ela gritava. Ela não chorava, não. Ela gritava. Lembra? E aí, fala, meu Deus. E disseram que era uma carne esponjosa, né? Aí depois, cada um falava uma coisa. Aí teve uma vez que a gente foi no médico, o médico cutucou, sangrou o ouvido da menina. Olha, só pra vocês entenderem as coisas. Aí, meu Deus, e ora, até que teve um dia, tinha umas campanhas de quarta-feira e a gente cuidávamos da diaconia naquele dia. Toda quarta-feira nós cuidávamos durante um período. E aí nós começamos a orar, e tinha umas campanhas de quarta-feira, nós começamos a orar. Orar. E era aonde no final do culto as pessoas iam para receber oração, cura e tal. E aí não foi uma quarta-feira só, não. A gente foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e foi. Até que chegou o momento, a gente orando ali. Orando. Até que chegou o momento que, sem perceber, a gente. Sabe quando uma coisa passa batido? A gente orando ali, orando. E aí, um belo dia, acho que foi tomar banho, uma coisa assim. Aí começou a perceber que começou a secar. Literalmente secou. Como que aconteceu? Se tirou a carne esponjosa? Se eu sei que cicatrizou e o Senhor operou o milagre e a cura, porque Ele é Deus que entra na guerra. Amém. Hã? Nunca foi, né? Desviava, ao invés da secreção. Não, era o quê? Hã? Não importa. Eu sei que o Senhor operou a cura, ponto. O Senhor operou a cura. Amém. Operou a cura, tanto é que tá aí, ó, nunca mais. Nunca mais. Porque quando Deus opera a cura, se Ele cura, meu filho, quem é que vai querer botar a mão para querer colocar a enfermidade lá? Ninguém. Amém? E aí, algumas coisas muito importantes. Porque ele encoraja Josué dizendo: eu fui com Moisés. E assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Está entendendo? Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Vou repetir. Assim como fui com Moisés, com Josué, e eu acrescento como fui com Davi, com Daniel, assim eu serei com Raquel, com Gisele, com Lucas, com Lulu, com Flávio, com Dayara, com Fabrício, com Ana, com Patrícia, com Carol, com Andrei, com o seu Joca, com Nilda, com Zé Carlos, com Fauner, com Cris. Amém. Essa é uma noite que eu estava orando e eu percebi no Senhor que Deus vai começar a mudar algumas coisas na igreja. Deus vai começar a mudar algumas coisas. O Senhor está modificando e mudando, colocando algumas coisas dentro da igreja, fortalecendo alguns, enchendo outros e começando a operar
alguns sinais e maravilhas para que a fé que já está de muitos já caindo assim, já seja avivada de novo, para você saber que Deus é Deus presente, o mesmo Deus. Deus não ficou fraquinho, esmorecido não com o passar do tempo. Ele é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de agora. Amém? Algumas coisas importantes, santifiquem, porque amanhã tem maravilhas. Quem vai para a guerra não pode, em hipótese alguma. Você já não pode antes. Não pode, em hipótese alguma, negociar princípios. Sabe o que às vezes Deus dá uma rochada na guerra na nossa vida? Para a gente se aprumar, ir para o joelho, ir para a santidade, ir buscar mais a Ele. Porque quando tá tudo tranquilo, tudo bem, tudo dando, tudo light, pastor. Tudo tranquilo. Não tem evangelho light para você, não. O evangelho, tome a sua cruz e me siga, é para todo mundo. Não é para alguns, não. Ah, não, esse evangelho é só para o pastor, porque ele, né? Esse mesmo evangelho, tome a sua cruz e negue a si mesmo, é tanto para mim, quanto para o Andrei, quanto para a Dayara, quanto para o Lulu, pastor Raquel, pastor Gisele, Lucas. Para todo mundo. Para todos. Então, quem vai para a guerra não pode negociar princípios. Certo? Não pode negociar princípios. Fazer acordo com o inimigo, já viu isso? No meio da guerra, você fazer acordo com o inimigo e ficar de um lado para o outro. Não, não tem isso não. Não tem isso não. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Tem que se consagrar. Tem que se separar. O Senhor separe um de cada tribo. E os sacerdotes passaram na frente com a arca. E cada um depois vai passar para conduzir cada um de sua tribo. Certo? Então estão separados. O que uma coisa que é separada não está jogado no meio de um monte de coisa, não. Eu não sei se alguém aqui ainda faz isso, mas separa o feijão. Já separou o feijão? Você separa o feijão ainda? Não? Ai, boa paciência você tem, porque... Por que se separa o feijão? Tem uns negócios esquisitos lá, né? Às vezes tem feijão que até bota milho junto. Um feijão carioca bem preto, bem pedra. Não vem? Tem que separar. E aquilo que está separado, a palavra consagração do original quer dizer separação. Santificação, mesma coisa. É aquilo que está consagrado, santificado. Não está misturado no meio daquilo que todo mundo faz. Está separado para aquele que o enviou. Então, se você é separado, você não faz aquilo que todo mundo faz. Você ouve a voz de Deus e é direcionado por Ele. Ah, não, mas está todo mundo fazendo. É, mas você não é todo mundo. Que filho que nunca ouviu essa frase de mãe? Ah, não, mas é porque todos os profissionais fazem dessa forma. Mas você não é todo mundo. Você é separado. E aquele que é separado não brinca no meio da guerra. Aquele que é separado não fica de um lado para o outro. Um dia vamos pastor, vamos orar, vamos buscar. Outro dia, mas eu acho que esse negócio não é para mim, não sei o que. Não fica titubeando de um lado para o outro. Não fica de ânimo dobre. Não fica negociando princípios e nem valores. Ele sabe quem o chamou. E nessa caminhada, dessas pegadas, ele vai sendo conduzido. Não fica...
Se tem uma coisa que pra mim, ó, cara feia, pra mim é fome, viu? Se você ficar muitas vezes, se eu chegar perto de você, se tiver assim, de cara feia, você tem uma bolacha, você quer comer alguma coisa? Meu filho, não tem alguma coisa, não tá gostando, vá orar. Será que, na boa, boa parte das coisas, será que não tá faltando mais oração na igreja, não? O joelho no chão? Será que não tá faltando um pouco de santificação, não? Será que não está faltando calar a boca diante dos homens e abrir a boca diante da presença para falar com o Senhor? Tem gente que é uma boca aberta para falar um monte de coisa no meio dos outros, mas na presença de Deus não abre a boca, fica ali com aquela boca murcha. Abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Fica, parece que está catando milho, né? Contando. Não. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E essa palavra não é só que está escrito para Josué, não. Essa palavra é para mim e é para nós que estamos aqui. É para quem está nos assistindo. Santifique-se. E, como muitas pessoas acham, não, mas é difícil, é não sei o quê. Tudo bem, tem vezes que o diabo pega a gente ali num tempo de fragilidade e que ali tem dias que são difíceis. Mas no decorrer da caminhada, a santificação é um prazer. É um prazer ser santo para o meu Deus. É um prazer ser separado para o meu Deus. Tem muitas vezes que o pecado vai bater na nossa porta, mas você e eu temos autoridade para dizer: não preciso disso, o meu prazer está na lei do Senhor. E eu estou falando isso, você acha que o pecado vai bater na minha porta, não? Você acha que ele não vem e fala: pastor, é que você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu passo. Eu tenho autoridade para falar isso que eu estou falando. Por que esse negócio que a pastora denunciou de infidelidade? Você acha que vem bater primeiro na casa de quem? Na vida de quem? Vocês acham que vem bater primeiro na vida de quem? Na casa de quem? Por que você acha isso? Quer destruir a obra de Deus. Mas eu não tenho pacto com o demônio, eu não tenho aliança com o demônio, não tenho aliança com o pecado. A minha vida eu entreguei para o Senhor e dela ele faz o que ele quer, para onde ele quer, e sobra para onde ele quer. Senhor, fui convidado para pregar em tal lugar, o senhor quer que eu vou lá? Não, não quero, então eu não vou. Os jovens, não sei quem, foi convidado, a igreja foi convidada, Senhor, é para a gente ir ou para a gente não ir? Se não é para ir, cancela, faz um negócio aí que não é para ir. Pronto, acabou. É assim, pô. Não tem negociação. Santifique-se. Olha outra coisa, o Senhor fala: hoje começo a engrandecer-te no meio de Israel, para que saiba como fui com Moisés, assim serei contigo. E isso, hein, eu ouvi isso, não é de hoje que eu ouço isso, hein? Eu ouço isso várias e várias, já ouvi isso várias e várias vezes, Deus falando comigo isso. Hoje começa a engrandecer o primeiro povo. E aí o Senhor me lembrou que eu estava preparando a palavra: diga para o povo, diga para a igreja que hoje começa a engrandecer a igreja desfrutar, e hoje começa a engrandecer vocês, para que saibam que como fui com Moisés, como fui com Josué, como fui com eles, assim serei com a igreja. Significa, até coloquei aqui que o Senhor falou, começará a engrandecer a igreja como um todo, e algumas pessoas que pagaram o preço de espera e no trabalho vão colher o bônus. Porque quem paga preço, colhe o preço que pagou. O preço da espera e o preço do trabalho. O preço do trabalho. O preço do trabalho. Tá certo? Então você não fica com inveja quando você vê seu irmão sendo abençoado, não. Vai entender qual é o preço que ele pagou. Ok? Então hoje começa a engrandecer-te no meio, foi o que ele disse para Josué. Hoje começa a engrandecer-te no meio do povo, para que eles saibam que como ficou Moisés, assim serei contigo.
Está entendendo? Assim serei contigo. Não tem conversa. E eu estava orando e o Senhor deixou muito claro para mim isso. Uma das palavras que o Senhor tem falado e me falou, e isso tem muito forte, é que o Senhor começa a engrandecer a gente no meio do bairro, aqui ó, no meio do bairro, a gente no meio do povo, aonde você for, sabe para quê? Porque o Senhor está mandando reforço para essa casa. O Senhor está mandando reforço, não é só físico de gente, Ele vai mandar os dois. Reforço físico, que se preparem, porque vai chegar mais pastores em breve aqui, vai chegar mais presbíteros, diáconos, pessoas para o trabalho mesmo. Não é só para o trabalho aqui não, é para o trabalho aqui também. Intercessores, homens e mulheres de Deus, comprometidos com o coração diante do Senhor, mas vai também mandar reforço do céu, anjos do Senhor, para acampar ao redor daqueles que o temem, como diz a sua palavra. Ok? Amém? É exército. É exército do céu e exército do joelho. Então se prepare, não é para você, mas vamos. Não, não é espaço, não. Você vai ter, alguns você vai ensinar, alguns vão chegar assim, o coração disposto para trabalhar, mas vai ser lapidado, porque o Zé Carlos vai ensinar um pouquinho, o Fábio vai ensinar um outro, pastora, a Nilda, a Cris, e glória a Deus, e assim nós vamos contribuindo e todos vamos crescendo na presença do Senhor, porque o propósito não é um ou outro, não. O propósito é o reino ser expandido e irmos para a guerra, porque quando nós interferimos e abençoarmos pessoas, a guerra aperta para o nosso lado, mas nós sabemos que, volto a dizer, a guerra já está ganha, porque o general de guerra, Jesus Cristo, está na nossa frente. Amém. E terceiro e último, nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós. Vou repetir, nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós. Não é Deus morto não, meu filho. Não é Deus, não acontece nada naquela igreja, a gente vai lá, sente uma paz, mas... Não. Nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós. Nisto vereis o quê? Que ele está falando? Nisto vereis, quando você pisar na terra, os sacerdotes pisarem no mar e as águas se levantarem de um lado para o outro. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, quando vocês começarem a entrar na igreja e de repente a atmosfera tomar você e você ser impactado com a presença de Deus. Nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós, quando você não precisar falar nada e alguém entregar aquilo que você necessita. Nisto vereis que o Deus vivo não é Deus morto, não. O Deus vivo está no meio de vós. Oh, aleluia! Nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando você pisar na água e as águas se juntarem de um lado para o outro, nisto vereis que o Deus vivo, o Deus poderoso, o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, está no meio de vós. Quando você tiver uma necessidade, você nem abrir a boca para pedir nada, e o Deus vivo mandar a gente lá entregar aquilo que você só pensou no seu coração. Nisto vereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando você saber quem eu sou e você plantar os seus joelhos para orar e buscar a minha presença, e você saber que tudo aquilo que o pastor pregou é verdade, e você vai ter e desfrutar das maiores experiências que você nunca viveu. E vou dizer e profetizo como profeta do Senhor nesta noite. Esta semana, muitos sinais e prodígios, muitas situações vão acontecer nas madrugadas das manhãs. No momento que você se plantar no joelho, o Senhor vai revelar, vai mostrar, vai mandar anjo, vai mandar provisão, vai mandar livramento, vai mandar cura, porque o Deus vivo está no meio de vós. Amém. Rabada soca de amas. Oh, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Ibaianaco do sédio. Tem reforço chegando aí.
Tem reforço chegando. Tem reforço do céu e reforço do joelho. Tem reforço chegando para a comunicação, tem reforço chegando para a intercessão, tem reforço chegando para os jovens. Vai chegar jovens tão sedentos de Deus. E não é para Dayara, nem Júlia, nem André ficar com ciúmes, não. É para vocês agregarem, vocês vão ensinar eles em muitas coisas. Não é para ficar com ciúmes, não. É para vocês agregarem e entenderem que o Senhor Jesus, o Deus poderoso, mandou essas vidas. Vão ser conduzidas, vão ser atraídas pela presença de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Comece a clamar o Deus vivo. Oh, aleluia. Eu clamo a ti, Jesus. Mostra a sua glória, que o Deus vivo está no meio de nós. Oh, Deus vivo está no meio de vós. Está no meio de vós. Está no meio da tua casa também. Oh, aleluia! Senhor, eu creio que o Deus vivo está no meio de nós. Santifica e tem maravilha. Santifica, o Senhor nos santifica, nos lava, nos purifica, para que haja maravilhas, para que vejamos os teus feitos no nosso meio. E vai andando aleluia. Dobre-se os joelhos e curve-se diante do Deus vivo. Passarás a pés enxutos e não haverá sequelas alguma. Passarás a pés enxutos e não haverá sequelas alguma. Aleluia. Santifica-nos, Senhor. Purifica os nossos olhos, a nossa maneira de enxergar. Em nome de Jesus, nós não tenhamos parte com murmuradores, como aqueles que morreram no deserto. Que nós não tenhamos parte com rebeldes, desobedientes, como Acã, que tomou das bagagens. Aleluia! Você quer? Nos santifica, Senhor, para que a nossa parte e a única parte que tenhamos seja contigo. A nossa parte seja contigo. Contigo. Nos separa hoje nesta noite. Separa hoje pessoas, Senhor. Rebanou, Bequedes. 12. Aleluia. Vem, Senhor. O Senhor é que abre o mar. E sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando passareis a pés enxutos e não haver sequelas algumas. Quando passares e fores curado e não ficar sequelas nenhuma aqui. Fores curado, não haverá sequelas nenhuma de doença.
E saberás que o Deus vivo está no meio de vós. Saberás. Que podrás ser jogadas. Oh, aleluia. Creia, creia, creia. O Deus vivo está no meio de nós. E não é para ficar fazendo gracinha, não. É para fazer maravilhas. Não é para fazer coisa pouca, não. É para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Oh, aleluia. 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 Prepara as cadeiras para mais gente sentar. Prepara o celeiro para a colheita de vidas. Aleluia. Amém. Você crê? Sabereis que o Deus vivo está no meio de vós. Quando acontecer o sinal, você vai se lembrar dessa frase, desse trecho do versículo. Quando acontecer algo na tua vida, você vai se lembrar. E nisso eu já sei que o Deus vivo está no nosso meio. Amém. Amém. Gabriel, se prepare lá no meio daquele doido, aquele rapaz lá. Ele se prepare porque ele vai fazer lá. É joelho no chão, meu filho. Não tem outra estratégia, não. A mesma estratégia que eu te passei antes, é a mesma de agora. É santificar-nos, joelho no chão. E o Senhor faz maravilhas. Amém. Amém. O que vocês dois têm clamado, na verdade, é o Senhor que quer fazer maravilhas. Quer fazer sinais. Mas desse jeito não. Tem que ter joelho. E quando eu digo joelho, não é só oração, não. É choro, quebrantamento, reconhecimento de quem Ele é e quem eu sou. Uma pergunta: quem eu sou? Quem a gente é diante da grandeza de Deus? Coisa nenhuma. Falo isso sem vitimismo. Gente, quem é a gente? O que você não fala em Isaías? Oh, vermezinho de Jacó. Que gente? Basta um sopro só. Então tem que ter joelho. Quando falo joelho, meu filho, é choro mesmo. Senhor, na verdade, o que Neemias fez quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava destruída, ele chorou. Senhor, na verdade, a gente pecou contra o Senhor. Né? E o negócio lá tá feio, e a gente pecou, e a gente fez o que era mal aos teus olhos. Tá entendendo? Não é ai do Fabrício, ai da Ana, ai da Gisele, que não foi a mulher que tu me deste, não, Senhor. Fui eu mesmo que fiz. Tá entendendo? Ah, porque a Gisele me deu do fruto. Não, negativo. Minha mulher é abençoada, me dá de fruto para comer, fruto de desobediência. Não, fui eu mesmo, Senhor. Fui eu mesmo que fiz. Foi você? Eu mesmo. Com as minhas próprias mãos. Me tem misericórdia da minha vida. E aí o caminho, aí começa. Aí ele começa a trabalhar no coração. Começa a trabalhar em sinais, os prodígios, santificação tem no meio, tem santificação, tem redenção, tem dependência. Então Deus vive está no meio de nós. Você também que está nos assistindo aí. É dependência, não tem receita nova. Qual é a receita de hoje no culto? É santificar-nos, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Não tem outra receita, não. É dependência e dependência. Crê e saberás que o Deus vivo está no vosso meio. É assim. Amém? Deus te abençoe.